Hi students! Oi pessoal! How are you? Como vocês estão? I am Elisângela, eu sou a Elisângela, I am English teacher, a professora de inglês. Pessoal, ainda vamos continuar estudando o past simple, o passado simples, só que com verbos regulares. Aqui não tem o was e o were, certo? Nós vamos ter o auxiliar did. Continuando, vocês vão aprender agora as formas interrogativa e negativa, com os verbos regulares e o auxiliar did. Eu só utilizo o auxiliar did no passado quando eu não tenho o verbo to be, was e were no passado. Olha, a formação básica do simple past é feita com o uso do auxiliar did. Nas formas interrogativa e negativa, na afirmativa não. E com o acréscimo de ED, o D e o ED. Lembra que eu expliquei 5 regras para vocês? Né? Os verbos regulares, que você utiliza o D, o ED e o IED no final do verbo. Isso na forma afirmativa, tá? O participo, ele é usado para indicar ações passadas, já concluídas, ou seja, que já aconteceram e acabaram no passado. Olha, algumas expressões podem ser utilizadas no simple past, tem aí alguns exemplos. Yesterday, ontem, last night, noite passada, last month, mês passado, last week, semana passada, last year, ano passado e ago, atrás. Certo, pessoal? Vocês têm que lembrar isso aí, que o did é o auxiliar do passado. Ele é utilizado com os verbos regulares, quando não tem o verbo to be no passado. Quais são os verbos to be no passado? O was e o were. Vocês vão ver aí que as frases não têm o was e o were. Olha, forma negativa, eu vou mostrar aqui a estrutura da frase. Para a construção de frases negativas no simple past, o did é empregado como auxiliar, certo? Forma contraída do did not, é o didn't. Lembra que eu falei para vocês, certo? Vocês utilizam ou did not ou didn't. Você escolhe, não pode utilizar os dois, tá bom? A estrutura da frase sujeito mais did not, verbo principal e o complemento. Tá vendo aí, ó? She é o sujeito, did not, o auxiliar mais o not, né? Like, e o verbo é like, the English teacher. Ela não gosta da professora de inglês, tá bom? Aí vamos lá, ó. Agora, a forma interrogativa. Da mesma maneira que acontece na forma negativa, o did é o verbo auxiliar utilizado nas frases, mas é o auxiliar que inicia a frase. Aqui na forma interrogativa, ele vai iniciar a frase. A estrutura da frase. O did na frente, como eu falei, mais o sujeito, mais o verbo principal e mais o complemento. Não pode esquecer de colocar o ponto de interrogação, tá certo? Agora vamos para os exemplos. Pessoal, vamos lá. Primeira frase está na forma afirmativa. A primeira frase que eu vou ler. Susan smiled to her friend yesterday. Susan sorriu para a amiga dela ontem. Prestem atenção. Gente, essa frase está no passado. Como é que eu sei que essa frase está no passado? Por causa do yesterday. Ontem e o verbo que está aí sublinhado. Se você prestar atenção, o verbo no presente está entre parênteses, smile. E como é que ele fica no passado? Lembra daquela regra? Verbos terminados em E, você só acrescenta o D. Aí eu coloquei o D, ó. Susan smiled to her friend yesterday, tá bom? Então, o verbo que está sublinhado está no passado. Aí, nós vamos colocar essa frase da forma afirmativa para interrogativa e negativa. Gente, tem que ter muito cuidado. Na forma interrogativa, o did vem na frente, como eu já tinha dito para vocês. Aí, did, she eu substituí por Susan, tá? Mas se Elisângela, eu não quero colocar she, eu quero colocar Susan. Pode colocar. Gente, toda vida que tem o auxiliar, que no caso o auxiliar do passado é did, o verbo volta para o presente. E como é que eu sei quando o verbo está no presente? É o que está entre parênteses aí, ó. E por que que ele volta para a forma normal? Porque o did já indica que a frase está no passado. Aí, ó, did, Susan ou she, você escolhe.
smiley to her friend yesterday. Não posso esquecer do ponto de interrogação. Na forma negativa, she did not, né? Smile, o verbo volta para a base normal, ou seja, para o presente, o her friends yesterday. Lembra que você usa o did not ou didn't. Segunda frase. They studied hard for the finals. Ele estudou muito, né? Não estudou muito para as provas finais, vamos dizer assim. Gente, o verbo no presente é study, que está em parêntese aí. Mas vocês lembram da regra? Toda vida que o Y vem precedido de consoante, eu retiro o Y e acrescento IED. Vocês estão vendo aí o que está sublinhado? Está no passado. Ele estudou. Então, eu tiro da forma do presente e coloco no passado, IED. Forma interrogativa, did na frente, o sujeito they. Como tem o did, o verbo volta para a base normal. Se você não voltar o verbo para a base normal, a frase fica errada. Ó, did they study hard for the finals? Olha o ponto de interrogação. Forma negativa, they didn't. Aqui eu já coloquei na forma contraída, ó. Ou você coloca na forma contraída ou na forma normal. Study, o verbo volta para a base normal. Hard for the finals. Próxima frase. You enjoyed the show last week. Prestem atenção, aqui também é Y, só que antes do Y tem uma vogal. Então, para eu colocar no passado, toda vida que o Y for precedido de vogal, eu acrescento o ED. You enjoyed the show last week. Forma interrogativa. Did you enjoy the show last week? Olha o ponto de interrogação. Lembra que o enjoy volta para a base normal. Tá certo? Forma negativa. You didn't enjoy the show last week. Coloquei na forma contraída. Penúltima frase. He watched that new reality show last night. Olha, watch, eu acrescento o ED no verbo, para ele ficar no passado. Forma interrogativa. Did na frente, he, o verbo volta para a base normal. Vocês estão vendo aí? Eu tirei o ED. E você copia a frase e coloca o ponto de interrogação. Forma negativa. He did not watch, tira o ED, that new reality show last night. Lembre que eu não coloquei na forma contraída, mas se você quiser colocar, tudo bem. Última frase. We dropped the expensive vase on the floor. Se você prestar atenção, outra regra que eu expliquei para vocês. As três últimas letras, se forem consoante, vogal, consoante, o R é consoante, o O é vogal e o P é consoante. O que é que eu faço? Eu duplico a última consoante, que é o P, e acrescento o ED. Certo? Tem que observar isso aí, somente as três últimas letras. Forma interrogativa. Did na frente, o I, aí drop, DROP, eu tiro o P que eu dupliquei e o ED, e repito a frase, o ponto de interrogação. E forma negativa, eu coloquei na forma contraída. We did drop the expensive vase on the floor. Eu espero que vocês tenham entendido, tá certo? Muito obrigada, thank you e beijos, kisses.